Leis existem para serem cumpridas. Gente, eu gostaria aqui de levar você a refletir sobre isso. A Bíblia fala de leis como sendo mandamentos, uma dádiva de Deus, um preceito divino. Agora, se a gente vai ver do ponto de vista de ordem e progresso, porque está escrito isso até na bandeira do Brasil, qualquer sociedade, para ter ordem, precisa de ter leis, precisa de ter normas. Do latim, norma significa normale, impõe-se exigência para não haver diferenças. A gente precisa exigir para não haver diferença. Na tua casa deve ter algumas normas lá que tem que ser cumprida, não tem? Porque se não tiver norma nenhuma, vira uma bagunça. Lá onde você trabalha não tem algumas normas para serem cumpridas, algumas metas? É assim que as coisas funcionam. Então existe o Código Penal, existe o Código de Trânsito, tem lei para tudo. Pare para vocês pensarem, as maiores tragédias que acontecem hoje em dia são porque tem pessoas que sempre dão o chamado jeitinho brasileiro. Tem leis, tem normas, mas dá para dar um jeitinho. Pelo fato das pessoas burlarem, passarem por cima das leis e das normas, é que existem tantas tragédias nesse mundo. Só para vocês terem uma ideia, um fato real que essa semana eu estava vendo, e eu trouxe para vocês aqui um desabafo de um sobrevivente de uma grande tragédia. Ouça isso daqui. Todo mundo vai estar satisfeito na Páscoa e eu vou estar sozinho. Não tenho mais ninguém. Eu não queria simplesmente a satisfação de ver presos os culpados. O que eu não queria era ter que passar a minha Páscoa sozinho. Eu não tenho mais família. Desabafou José Geraldo, que perdeu a esposa, a filha, o genro, as netas em um acidente. Todos morreram na hora, após uma Blazer ter passado em alta velocidade no sinal vermelho e batido de frente com o veículo das vítimas em alta velocidade. A lei de trânsito diz, quando o sinal fica vermelho, você precisa parar. Mas, às vezes conforme o horário, né? Não tinha nem guarda. Tem gente que até a hora não tem aquela ratoeira, né? Que tira foto. Então, faz a sua lei. E isso causou a morte de uma família inteira. Agora, quando a gente viola uma lei, uma norma, tem consequência também, não tem? Eu estava vendo aqui, nessa quinta-feira, diz o noticiário, o empresário de 46 anos que dirigia a Blazer foi preso. Ele é um médico, foi condenado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Quer dizer, quando a gente viola uma lei, uma norma, né? A gente tem sérias consequências depois. E é isso que segura um pouco a humanidade. Porque senão a gente seria como animais. É cada um por si, Deus por todos. Por que hoje se fala tanto na defesa da mulher, por exemplo? Gente, se não houvesse tantas leis para defender as mulheres, eu não sei o que seria. Olha a quantidade de mulheres que morrem, vítima desses homens que se acham donos das mulheres os quais estão namorando, estão casados. Repare que a humanidade, quando não conhece Deus, é pior às vezes do que os animais irracionais. Então leis é para tolir, é para polir o nosso comportamento. E aonde que o padre quer chegar? Um tanto de leis e leis e leis. Eu quero chegar, gente, nos preceitos de Deus. Marcos 12, 28, o Senhor fala das leis. Qual a maior lei? Qual o maior preceito divino? Pergunta ali um dos escribas. Qual o maior mandamento? Gente, a palavra de Deus diz assim em Mateus 5,19: quem desobedecer a um só dos mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer igual, será considerado pequeno no reino de Deus. Pequeno. O pior de tudo é que às vezes a gente não segue leis e ensina até os outros a fazer errado. Quantas pessoas às vezes até aconselham às vezes alguns a nem casar. Você vai casar para arrumar encrenca. E aí a gente vai inventando leis nossas, né? Você encontrou na Bíblia aqui
algum mandamento da lei de Deus que fala dessa história de ficar um com o outro? Hein? Porque isso aqui é humano, não é? Namorar sério para quê? Só fica hoje, fica amanhã com o outro. Agora, as leis de Deus são tão severas às vezes para nos tolir, né, gente? Que tem gente que acha tão difícil seguir as leis de Deus, assim como é difícil também seguir todas as leis, por exemplo, de trânsito. Agora, quando a gente percebe que Deus também colocou mandamentos, colocou leis para que nós pudéssemos ganhar um prêmio eterno, eu fico imaginando que tem gente que esqueceu das consequências. Assim como uma pessoa pode ser presa conforme o crime que ela comete, conforme o pecado que você cometer, isso vai gerar uma consequência seríssima para você futuramente. Preste atenção no que o padre vai trazer aqui para você. Diz a palavra: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica um pecado, sobretudo um pecado grave, está transgredindo a lei. E quando a gente comete um crime, a gente às vezes vai parar onde? Depois do julgamento, num tribunal. Agora, dá uma olhadinha ali para trás para você ver aonde é que o padre fica, às vezes, para julgar as pessoas que transgrediram a lei. Então, ali é um confessionário. Quem já precisou ir num confessionário porque transgrediu alguma lei e pesou a consciência? Levante a mão. Agora, deixa eu perguntar assim: quem foi seriamente condenado? Tem alguém que foi condenado e foi julgado? Quem foi absolvido aí? Levante a mão. Graças a Deus, né, gente? Vocês percebem que quando nós transgredimos uma lei, nós vamos para o confessionário, nós sempre somos absolvidos. Não é uma tolice a gente transgredir a lei e continuar no pecado sem ir para o julgamento, sem ir até um confessionário? Não é um absurdo isso? Porque Deus nos dá o remédio. A palavra de Deus coloca aqui que nós temos os mandamentos da lei de Deus. Eu não sei se você está lembrado ainda, porque tem gente que aprendeu lá na catequese. Mas qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Hoje Jesus vai relembrar. Qual o primeiro mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você conhece alguém que perdeu o sentido da vida e até cometeu suicídio quando aconteceu uma separação ou quando morreu alguém da família? Alguém que, assim, aconteceu uma tragédia na vida dessa pessoa e essa pessoa perdeu totalmente o sentido da vida. Já ouviram casos assim? Sabe por que as pessoas perdem o sentido da vida? Porque Deus não estava em primeiro lugar. O culpado somos nós às vezes, porque tem gente aqui que coloca às vezes até a pessoa amada acima de Deus. E se você perder a pessoa amada, se ela estiver acima de Deus, você vai perder o sentido da vida. Agora, se Deus estiver em primeiro lugar, você pode acabar na sarjeta, pode acabar como São Francisco, pobre, miserável, cheio de doença, mas feliz, porque Deus estava em primeiro lugar. Ele era rico. Vocês percebem como que nós, pelo fato de não colocarmos a Deus sobre todas as coisas, a gente vive sofrendo muitas vezes? Porque a gente coloca às vezes as pessoas, coloca o trabalho, a gente coloca tudo na frente de Deus, e aí tudo vai dando errado e a gente diz: viver para quê? Eu trato muitas pessoas com depressão que vêm fazer tratamento espiritual comigo. Gente, no grau de valores, na escala de valores, Deus está lá em quarto, quinto, sexto lugar. A primeira lei diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos vários outros mandamentos aqui: não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não dizer falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Agora, Jesus coloca aqui, além de amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus resume todas as leis em duas só. Qual que é o outro mandamento mesmo, além de amar a Deus sobre todas as coisas? Amar o próximo como a si mesmo. Duas leis que, se você viver essas leis de Deus, você está salvo. Perceba, amar a Deus sobre todas as coisas é Deus em primeiro lugar, e depois vem amar o próximo como a ti mesmo. Significa que se a gente amar as pessoas de verdade, não haverá traição, nós não vamos ser agressivos, nós não vamos fazer o mal para ninguém, nós vamos para o céu. E eu digo assim, gente, às vezes a gente acaba até instrumentalizando as pessoas.
Eu vejo assim, é impressionante hoje a quantidade de pessoas que, quando tem poder e tem dinheiro, parece que tudo está a mil maravilha. Quando você não tem nada para oferecer, nem amigo você tem. Tem muita gente que vem às vezes reclamar isso para o padre. E eu vou encerrando aqui, colocando Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende todas as outras leis e os profetas. Põe a mão no teu coração aí para o Padre orar por você. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que nesse momento foram se distanciando talvez dos mandamentos da lei de Deus. E tem gente que o Senhor já colocou no início dessa Santa Missa que está perdido. E talvez você está tão perdido, filho, porque você tem feito a sua vontade. Você talvez não tem sacramento da igreja. Você talvez não tem nem sequer aquela alegria de dizer eu sou batizado. Talvez os teus relacionamentos estão vivendo totalmente fora da lei de Deus. Além de não ser casado na igreja, ou talvez até foi, mas está vivendo uma relação extraconjugal. Talvez esse teu vínculo está totalmente deturpado. Eu não sei da tua vida, mas eu sinto que Deus hoje está dizendo: filho, me coloque em primeiro lugar e ama o teu próximo. Viva os meus preceitos, para você experimentar o que é alegria, o que é prazer de fato. As leis foram feitas para serem cumpridas. As leis não são brincadeira. Ô Senhor, causa esse desejo e dê capacidade para esses teus filhos, porque eu tenho certeza, Senhor, tem muita gente que vai repensar a vida através dessas palavras, por Cristo nosso Senhor. Amém.